eu já recebo aqui em nosso estúdio o Marcelo Mérida, agradecendo mais uma vez, que é o presidente da CDL. Marcelo, você recentemente, a gente fez uma entrevista aqui na Folha, até o Rafael Vargas fez essa entrevista, né, foi publicada na página de Economia, você falando sobre algumas coisas que realmente precisam aí estarem sendo organizadas aqui na área central, que é algo que passa além das reformas que são esperadas, né? Vocês solicitaram uma audiência a prefeito, o que vocês estão querendo exatamente nesse pedido? Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar com você aqui, falar para o público que nos assiste, que nos ouve. Na realidade, a gente tem interagido com o poder público, né, nas suas esferas, seja através dos secretários, seus agentes, na busca de um entendimento, na busca de uma melhor qualidade, né, de trânsito, na qualidade de acessibilidade para a população, principalmente no centro da cidade, onde a gente entende que é importante, né, haver algumas ações do poder público pontuais, né, ao longo dos anos, né, e a gente não é um problema do atual governo, isso já vem se arrastando ao longo dos últimos anos, a gente vem discutindo uma reforma macro, que ao longo dos anos foi tratado como a revitalização do centro da cidade, né, e a gente costuma dizer, né, entre os parceiros, entre os amigos, que esse termo cansou, né? Hoje eu acho que a gente tem que discutir as questões pontuais, aonde precisa ter uma intervenção do poder público para que efetivamente a gente tenha uma melhora. Quando a gente fala isso, a gente não está falando exclusivamente do lojista, muito pelo contrário. Nós estamos pensando no transeunte, no cidadão, né, que vem ao centro da cidade, que muitas vezes não tem condições de transitar aonde direito, na calçada, aonde, né, muitas vezes, né, se acidenta, né, nas calçadas, ou seja, dar uma tranquilidade ao transeunte. Né? A gente acredita que aí em torno de 70% da população vem ao centro uma vez por mês. Né? Ela vem por conta não só do comércio, mas por conta das repartições públicas que estão no centro da cidade, por conta das agências centrais de banco, né? Ou seja, tem uma série de fatores que convergem, né? Facilidade no transporte, ou seja, então esses são pontos que a gente quer estar discutindo, quer dizer, a gente já está discutindo isso, né? Interagindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, algumas coisas mais pontuais através, né, de ofício às outras secretarias, e isso culminou numa reunião onde a gente entende que é importante a gente interagir, né, com a prefeita, com a mandatária, para que efetivamente a gente possa ter um calendário de ações. Mas ninho certo, ou seja, isso já tinha sido feito em outros governos, projetos foram apresentados. Nesse governo também a Rosinha chegou a apresentar um projeto do que seria feito. Qual a informação que você tem a respeito desse projeto? Afinal, ele não foi à frente, por que motivo? Olha, essa informação é uma informação que às vezes é meio truculenta. Muitas vezes a gente não tem, né, a real notícia por que isso não foi à frente. Mas uma coisa nós estamos convencidos. Né? É importante a gente, vamos dizer, desenrolar o embrulho, e a gente possa estar cuidando das coisas pontuais. É aqui que está o problema? Vamos tratar aqui. Não como uma coisa macro, uma grande reforma do centro, a gente entende que isso, acho que é uma página virada. Nós temos que, né, pontuar onde é necessário fazer as intervenções, onde a gente entende não só o comércio, mas o que eu te falei, essa reforma tem que ser para o transeunte, para o cidadão, para o consumidor, para aquele que frequenta. E aí sim a gente começar. E existe isso, nós já temos isso mapeado, né? E essa interação, ela não se restringe só a questões de obras pontuais ou de acessibilidade, porque quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam logo, né, no cadeirante, ou naquele... Não, o cidadão, ele precisa ter, né, o seu direito de transitar na calçada, né, nas vias públicas, ou seja, melhorar as condições, né, do cidadão. Mas também nós temos algumas coisas pontuais que são importantes para a cidade, que ao longo dos anos o poder público tem feito, né, em alguns anos, né, com um êxito maior, outros com menores, mas ano passado foi interessante, que é a questão da iluminação para o final do ano. Nós precisamos criar essa questão, né, ambientizar o Natal na cidade, trazer o clima de Natal, e a gente tem percebido que há alguns projetos interessantes por parte até da Campus Luz, certo? Efetivamente, a gente tem que colocar na mesa a questão da segurança como um todo,
né, no que cabe vamos dizer assim, a interação municipal, porque a gente sabe que a segurança é uma coisa muito mais complexa do que isso, mas a questão do monitoramento é uma coisa que a gente percebe, né, enquanto empresário, mas também enquanto cidadão. Isso traz uma sensação de segurança às pessoas. Essa questão do monitoramento também foi uma outra coisa que o projeto chegou apresentado, se não me engano foi na própria CDL, né, foi apresentado de que forma esse projeto seria, a respeito inclusive dessa parceria que seria junto com a CDL, né, para a questão do comércio, e isso também foi uma coisa que pouco avançou, quer dizer, não avançou não em nada. Se evoluiu, talvez pelos mesmos problemas da questão da revitalização, antiga revitalização do centro, porque era um mega projeto. Eu acho que a gente tem que pensar, mais uma vez, volto a reiterar, pontualmente, vamos cuidar dessa questão, né, aqui, depois vamos aumentar, né, vamos crescer gradativamente, e daqui a pouco, quando você perceber, já está na cidade toda. A reforma também, a gente entende dessa maneira, daqui a pouco o centro tem as suas condições, né, de transitar naturalmente sem precisar passar por um grande mega projeto. Tem sim algumas coisas que a gente entenda que vão, né, efetivamente dar um plus, a questão dos fios, mas se não é possível fazer isso agora, vamos pelo menos pontuar aquelas coisas que estão mais grave e vamos agir diretamente nessas questões. Então esse mapeamento dessas condições pontuais vocês já fizeram junto com... Na realidade a gente já tem um pleito para esse semestre, para que a gente possa estar aí encarando a questão do final do ano, né? E estamos interagindo, acho que a coisa deve acontecer naturalmente, né? A gente tem visto aí a prefeitura se posicionou com relação a uma diminuição dos cortes, o administrador, né, no caso a prefeita, ela sabe o que ela está fazendo, é óbvio que a gente, né, de vez em quando a gente precisa, se questiona aonde vai ser, como vai ser, aonde isso vai interferir diretamente na gente, mas é responsabilidade do gestor público estar fazendo essas intervenções pontuais. A gente não entende como, a gente não coloca isso como uma crítica, muito pelo contrário, se for por prevenção, ótimo, que é uma das medidas que podem não surtir efeitos piores no futuro, mas a gente questiona assim, vamos ver onde que isso vai interferir, mas são coisas que a gente abre mão de uma grande e mega, vamos dizer assim, obra para as coisas pontuais. Né? E é isso que vocês pretendem estar tratando nessa audiência, e essa audiência já foi formalizada de alguma forma? Ela já foi formalizada, nós estamos só aguardando, tranquilo, estamos aguardando. Vocês enviaram um ofício? Foi protocolado através das 3 entidades, acho que as coisas também estão acontecendo de uma maneira tranquila, porque entendo que está havendo uma interação com os secretários, e aí para que a gente também possa estar tendo decisões pontuais por parte da prefeitura. Então a gente entende que isso requer uma certa urgência, é fato, mas nós estamos tranquilos com relação a isso. Olha, Marcelo, uma coisa que você sempre vem colocando também, principalmente, é essa questão da ocupação dos locais públicos de forma inadequada, quer seja através de ambulantes ou às vezes também por meio de eventos que acontecem em locais daqui da área central, e isso de uma certa forma prejudica, né, a área central de forma geral, o comércio, né? Como é que você pretende colocar isso também em discussão em pauta, principalmente essa questão da ocupação por ambulantes e a questão de outros locais públicos com eventos? Na realidade, a gente está sempre em busca de um melhor ambiente, né, de uma melhor condições, né, para a nossa cidade, para o cidadão, uma melhor convivência entre o trânsito e o cidadão transeunte. Ou seja, não é uma coisa pontual, né? O que a gente precisa entender, né, e outra coisa, o ambulante hoje é o lojista da manhã. Nós precisamos dar condições para que ele cresça. No passado nós tivemos aí uma conquista muito grande, né, que é reconhecida não só pela parte do comerciante estabelecido, mas principalmente pelos camelôs, que foi a criação do Shopping Popular Michel Haddad. Dali já saíram vários comerciantes que se estabeleceram, que já cresceram, né, e hoje já não estão mais ali, estão estabelecidos. O que a gente entende é que quando há, né, esse crescimento desordenado, né, e isso é fato, isso está acontecendo, você não dá condições àquele microempreendedor dele se estabelecer, dele crescer, né? Então é importante que a gente reorganize essa situação, né? E aí isso é um dever, né,
do município, né, uma ação do município, sempre escutando os agentes envolvidos. É muito ruim quando você tem uma ação pontual, né, na sua rua, sem você ser escutado por quais são os problemas que você vive. Da mesma maneira nós, comerciantes, da mesma maneira o transeunte que circula no centro e também o ambulante, né? Precisa interagir com o ambulante, saber quais são as demandas dele, quais são as necessidades. Nós tínhamos no centro da cidade um problema sério, que era uma questão séria de ordem pública, né? Até mesmo de saúde pública, que era a questão daqueles lanches que ficavam ali na Alberto Torres. Interagiu, se conversou, né? Se buscou soluções. Há naturalmente resistências, né? Mas quem visualizou e foi para onde estão agora, né? Ali embaixo do viaduto, olha, você vê um ambiente totalmente diferente, um ambiente, né, salutar, agradável, ou seja, evoluiu. Foi uma ação interessante e que deu bons resultados. É isso que a gente entende que é importante a gente estar, né, interagindo e podendo contribuir para que isso efetivamente melhore. O que nós não podemos é dividirmos, né, o espaço público da calçada com o ambulante. Isso não é ruim para o lojista, é ruim para o ambulante e é péssimo para o transeunte, não é só o consumidor, aquele que está transitando. Então, essa é uma relação que a gente precisa estar amadurecendo, precisa estar interagindo, e a gente tem colocado a questão dos espaços públicos para eventos. A gente tem tido uma grande dificuldade, não é uma coisa isolada, né, do governo atual. A Praça São Salvador, ela efetivamente, né, o centro da cidade, Campos hoje, nós estamos falando de um público local, 400 e tantas mil pessoas. Se for regional, um evento regional, vamos multiplicar isso, né? Ou vamos somar isso, mais 200 mil pessoas. Ou seja, é um público-alvo de 600, 700 mil pessoas, né? Que não é mais o espaço ideal para esse tipo de aglomeração, de ações, de evento, né? Então, a gente entende que precisa também ser amadurecido. Acho que a partir da criação do CEPOP, eu acredito que esses eventos com certeza deverão ser reduzidos na área central, né? Isso é uma coisa que já acontece em outras cidades, né? A partir do centro de eventos populares, a gente acredita que isso realmente vai sofrer alguma mudança, né? Acredita-se pelo menos, né? Agora, ainda antes de a gente partir para essa questão dos eventos, falando ainda sobre a situação dos ambulantes, porque a gente viu aí, né, ações no Ministério Público pedindo a construção, a retirada dos ambulantes da área central da cidade para serem encaminhados para um local apropriado. Foi feito um termo de ajustamento de conduta, esse termo acabou não sendo cumprido, foi ser estipulado uma nova data, esse termo mais uma vez não foi cumprido sob a promessa de um projeto maior do que estava sendo cobrado. Sim. Né? E agora foi dado um prazo, se não me engano, até 2012, se eu não me engano, ou seja, até o início do ano que vem. Se eu não estou equivocado, janeiro de 2012. 2012, exatamente. Mas sempre que a gente recebe alguém aqui ligado ao município, o presidente da Codenco, o Givago Faria, e até em matérias que a Folha já fez cobrando, a gente viu que o projeto ainda parece não ter andado também. É mais uma coisa que ficou, que a Arquitetura indica, ou seja, só vai ficar na promessa e 2012 está chegando, né, e isso não vai ser cumprido. Vocês pretendem também tratar especificamente disso com a prefeita, em que pé está esse projeto, se ele tem condições de ser cumprido, se não tem, se vai ser discutido um novo prazo, como é que vocês pretendem analisar isso? O nosso entendimento é claro com relação a isso. Então, hoje ele é uma questão do Ministério Público com o Poder Público Municipal, né? Enquanto nós fomos uma agente onde nós estivemos interagindo, né, e onde nós sugerimos, onde nós, né, interagimos nesse processo, ponto. Hoje não. Hoje você tem um termo de ajuste de conduta, né, um TAC assinado, né, e que a gente espera que isso seja respeitado, né, porque isso tem um desdobramento, né, na realidade você não faz um termo de ajuste de conduta para poder ser prorrogado, para poder ser empurrado. E acho que é um processo de dignidade, trazer dignidade para esses ambulantes também, que hoje está chovendo, estão na chuva, estão sem poder exercer seu ofício. Né? Nós estamos partindo do princípio que todos ali tiram dali o seu sustento, tiram dali a sua, vamos dizer assim, a sua estrutura familiar, vivem daquilo dali. Então, é importante dar dignidade às pessoas. Marcelo, mas sabe o que a gente tem reparado, e eu
falo isso com tranquilidade, porque ando pelo centro de Campos, assim como tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, também tem essa sensação. Que diante desses termos de ajustamento de condutos que foram feitos, dando um prazo maior, por outro lado, a fiscalização relaxou um pouco mais. Então, se antes você tinha ali no calçadão do Boulevard 4 ambulantes, hoje você já tem 8. Se você tinha naquela praça, em frente ao terminal de passageiros ali, próximo ao Campus Shopping, se antes você tinha 5 barracos, você tem 12, 15. O que está acontecendo? Será que não está tendo um descontrole nessa questão? Ou será que amanhã ou depois, quando se criar um novo shopping, com tantas vagas definidas, será que vai ter como ter espaço para todo mundo? Não seria o caso, já que não se tem ainda, ou seja, o projeto e a possibilidade desse projeto estar pronto, não seria o caso de se cobrar uma maior fiscalização? Perfeito. A gente tem, enquanto entidade, a gente tem feito isso. Isso já foi feito em gestões passadas, onde a gente tem acompanhado isso. Não é uma percepção só sua, é geral, né? O multiplicador de ambulantes, né? Porque não são ambulantes mais, são camelôs mesmo, porque estão fixos. Nos últimos anos aumentou muito, muito, né? Se não na parte que der para a gente contar, mas visualmente, né? Se você pegar um registro de uma foto, né, de 2 anos para cá e tirar no mesmo lugar a mesma foto, você nitidamente vai ver que houve uma ocupação, né? Então, isso é uma preocupação, a gente tem colocado isso sistematicamente, né? Até mesmo para postura, mas a gente não tem tido uma resposta positiva, né? Então é uma das questões que a gente entende que precisa ter um limitador, certo? Porque realmente, se a gente for jogar tudo na conta, né, da questão social, né, daqui a pouco nós não vamos ter mais o controle efetivo dessas questões.